Você já ouviu falar da Web 3.0, também conhecida como Web Semântica? Pois então, nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse meio digital e algumas das suas principais características. Então vem comigo primeiro conhecer a história desse meio digital. A Web 3.0 é o meio digital que rege a internet e as redes sociais hoje em dia, aglutinando características da internet do passado com as de hoje, adicionando elementos de inteligência artificial. Por meio da colaboração contínua entre homem e máquina, o futuro promete uma experiência digital ao usuário muito mais livre, segura e sem centralização de poder. Em meados da década de 90, o provedor de internet nova-iorquino AOL anunciava que daquele momento em diante os usuários não iriam mais mergulhar na internet, mas sim navegar. O entusiasmo notado na afirmação refletia a mudança na estrutura da web, que passava a dar maior liberdade de exploração ao usuário. De lá para cá, a internet é mais um elemento que vem se revolucionando com o processo de transformação digital. O que antes era uma rede basicamente para leitura, com um número limitado de produtores de conteúdo, agora se tornou uma poderosa e acessível ferramenta de criação, armazenamento e compartilhamento de dados. E todo esse processo nos trouxe a Web 3.0, que marca o início de uma nova era na rede mundial de computadores. É essencial entender suas características, mas antes disso, precisamos saber o que veio antes da Web 3.0 e saber um pouco melhor sobre as características da 1.0 e 2.0 para entender melhor essa nova web. É preciso entender a web como um fenômeno que está em desenvolvimento desde sua criação, em 1991. É possível, então, separar a internet em eras, caracterizadas pelas condições tecnológicas da sociedade e pelo comportamento de seus usuários. Daí vem a Web 1.0 e a 2.0, antecessoras à nova web. A Web 1.0, a primeira apresentada ao público, foi revolucionária por iniciar um processo que se desenrola até hoje, a democratização do acesso à informação. Tratava-se de um modelo de distribuição de informações semelhantes aos canais já existentes, como o rádio e a televisão. Isso significa que a Web 1.0 era um ambiente em que muitos consumiam, mas apenas um punhado criava. A situação foi se revertendo com o desenrolar dos anos até que chegamos à Web 2.0. A Web 2.0 marca então a transição entre um ambiente em que muitos consumiam e poucos criavam para um em que o público é o maior responsável pela criação de materiais online. Um dos fatores que contribuíram para essa mudança foi a facilidade que um usuário encontrava para criar, por exemplo, um blog. E a Web 3.0? Como que ela impacta o nosso cotidiano e qual que é a diferença da Web 2.0? Bom, a Web 3.0, também chamada de Web Semântica, reúne as virtudes de suas antecessoras e adiciona um elemento inovador e fundamental, a inteligência artificial. A partir do cruzamento de dados e do desenvolvimento do Machine Learning, que é o chamado máquina aprendendo, a Web Semântica tem a capacidade não apenas de gerar e armazenar informações, mas também de interpretá-las. Então, as máquinas, elas não vão só armazenar, compartilhar informações, elas também vão conseguir aprender, interpretar as informações para que a combinação entre homem e máquina criar uma experiência de uso muito mais personalizada e interativa para os usuários ao navegar na internet. E o mais importante é que a Web 3.0 vem para solucionar uma das maiores preocupações dos atuais internautas, a segurança de dados. Inclusive, a exploração desregulamentada de informações de usuários por parte de empresas como Facebook e Instagram representa uma centralização excessiva do poder digital na mão de poucos. Para ter isso, a tendência é que os usuários, com o uso de tecnologias como a criptografia encontrada no WhatsApp, tenham total controle sobre os próprios dados. Agora que estamos mais familiarizados sobre o que é a Web 3.0, vamos saber mais a fundo uma das suas 5 principais características. A primeira característica do meio é a busca semântica. A busca semântica é o que garante que o Google interprete o contexto e as intenções do usuário na hora em que ele faz uma busca. São os algoritmos. Isso permite a entrega de resultados muito mais alinhados ao que ele pretendia, não considerando apenas termos, mas o contexto de seus significados. Para tal, é utilizado um sistema que analisa os dados já registrados pelas ferramentas e os disponíveis em outras páginas da web, o que caracteriza uma busca semântica, por isso do nome Web Semântica. São esses os algoritmos, em que a inteligência artificial selecionará informações que o usuário deseja receber. A segunda característica da Web 3.0 é o uso de assistentes de voz, como a Siri na Apple e a Alexa na Amazon.
Esses softwares aprendem a reconhecer a voz dos donos dos dispositivos e de interação em interação vão atualizando as informações que conhecem. Dessa forma, tornam a navegação dos usuários muito mais dinâmica. Assim, em vez de digitar no Google qual é a pizzaria mais próxima e se deparar com várias, você pode receber uma resposta simples e direta ao direcionar a pergunta ao assistente de voz. A terceira característica é o gráfico tridimensional. Os elementos visuais são fundamentais para a experiência do usuário, de forma que imagens e vídeos de qualidade ajudam o visitante de um website a compreender melhor seu conteúdo. A Web 3.0 promete potencializar ainda mais essa tendência. Por meio de avanços nas áreas de realidade virtual e aumentada, já é possível utilizar dispositivos para ter uma visão tridimensional dos itens expostos. Exemplos claros dessa mudança são observados em sites de museus ou imobiliárias. A partir dessa tecnologia de captura de imagens 3D, o visitante pode realizar tours virtuais, como, por exemplo, observar cada canto de um ambiente como se ele estivesse de fato ali. A quarta característica são as carteiras digitais. Já ouviram falar em Bitcoin, não é? A criptomoeda que apresentou um pico de popularidade nos últimos anos. Fez com que muitos tivessem um vislumbre do que o futuro promete. Transações criptografadas, independentes, seguras e instantâneas. Na Web 3.0, o grande responsável por isso não é a moeda em si, mas as carteiras digitais. A quinta e última característica fundamental da Web 3.0 são as ferramentas de mensagem. Como já mencionamos, a segurança de dados é uma das principais preocupações do usuário moderno na internet. Por isso, é fácil notar que as funcionalidades da Web 3.0 buscam solucionar essa questão. Um exemplo disso são os aplicativos de mensagem como o WhatsApp e o Telegram. O WhatsApp é o principal aplicativo para a troca de mensagens que utilizamos em nosso cotidiano. Mas até que ponto confiamos em sua segurança? A solução é proposta pela Web 3.0, que é a descentralização dos dados de usuário que pode ser alcançada com o uso da tecnologia blockchain. O Telegram é um exemplo de ferramenta que já investe nesse movimento. A Web 3.0 representa uma grande importância atualmente, mas o fato dela existir não representa a extinção da Web 1.0 ou 2.0, mas sim uma etapa em longo processo de desenvolvimento do meio. Conhecer as tendências desse novo cenário é fundamental para nos adaptarmos às mudanças que estão por vir, e essas mudanças prometem ser as mais intensas possíveis dentro do meio digital.